Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, eu tenho uma convidada super especial para falar sobre um tema muito relevante, negócios de impacto. E eu já vou chamar aqui a Daniela de fone. Seja muito bem-vinda, Daniela, ao programa As Pessoas Inspiram. Tudo bom, Eliane? É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do que a gente mais gosta, né? Que é impactar positivamente a vida das pessoas. Maravilha! E a Daniela, ela é head, então, de negócios de impacto ESG, conselheira de administração, é mentora, coordenadora de fóruns, membro do conselho gestor de Coalizão pelo Impacto, também é a embaixadora do capitalismo consciente, junto com a gente aqui no movimento, e também é diretora executiva do coletivo de arquitetos voluntários, e entre outras atividades que ela exerce aqui com muita maestria, né? Então, Dani, para a gente iniciar esse bate-papo e para as pessoas também te conhecerem, eu queria que tu comentasse um pouquinho qual foi a motivação e um pouquinho da tua trajetória em cima dos negócios de impacto. Como é que isso chegou na tua vida? Então, né, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir para vocês entenderem, né? Eu sou arquiteta e urbanista por formação, né? E eu acho que essa formação é muito boa para a atuação que eu tenho hoje, porque eu sempre lidei com projetos, com prazos, com ferramentas, com processos assim de começo, meio e fim, né? E hoje uma das coisas que eu acho muito importante é a gente colocar a mão na massa, né? Eu acho que tem vários movimentos que estão acontecendo, né, a nível corporativo, que a gente precisa realmente mudar a forma que a gente faz negócios, né, e também a forma, claro, que a gente se relaciona com as pessoas, mas como a gente sabe, né, são as empresas, né, são os negócios que têm esse poder de transformar o mundo, né, e claro que tem as pessoas por trás das empresas, tem toda uma cultura, mas é aí que eu acho que a gente vai conseguir, né, chegar onde a gente quer. Então, através da arquitetura, eu fundei os arquitetos voluntários com vários colegas, nós somos 170 arquitetos, e aí foi um aprendizado, porque nós fizemos um instituto que foi tudo doado, nós trabalhamos com o terceiro setor, com redes, com propósito, e aí então começou a minha jornada. Fui finalista do Prêmio Empreendedor da Folha de São Paulo faz uns 3, 4 anos atrás, e esse prêmio, o mais legal foram os cursos, foram as capacitações que eu recebi, eram capacitações do Pacto Global da ONU, de gestão de negócios de impacto, e acabei entrando nessa área e fui mordidinha pelo bichinho aquele, né, do impacto, que a gente sabe que a gente não consegue mais olhar o mundo de uma forma depois que a gente sabe que a gente consegue, né? Então, e que não consegue sozinho também, né, Eliane? A gente consegue Verdade. com um coletivo, com colaboração Uhum. de todos, com uma grande rede que pense, né? Que nem a gente, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue realmente mudar o mundo. E a partir de então fui convidada para fundar um hub lá no Tecnopuc que se chamava Impact Plus, né? E esse hub, então, foi o primeiro hub aqui do Rio Grande do Sul de negócios de impacto, né? E foi uma verdadeira aula, viu? Que mora no meu coração essa trajetória do Impact Plus, porque a gente conseguiu ali reunir um pouco do ecossistema aqui do Rio Grande do Sul, que anteriormente não estava conectado. A gente sabe que muitas empresas, muitas startups, hoje Porto Alegre, o próprio Rio Grande do Sul, é uma potência, né, em inovação. E a gente sabe que a gente tem muitos negócios surgindo, e negócios com bastante propósito, mas de fato, o que é propósito? Como que eu faço isso se materializar? Eu sei que eu gosto do planeta, que eu gosto das pessoas, que eu preciso fazer a minha parte, mas como que eu coloco isso nos meus negócios? Como é que eu faço isso de uma forma realmente efetiva? Né, dentro dos meus processos, dentro da cultura, e como é que eu posso medir isso ao longo do tempo. Então, a partir de então, né, eu comecei a me capacitar em outras áreas também, todas elas relacionadas a essa expertise. E eu vou focar um pouquinho na minha carreira voltada para impacto, tá? Para negócios de impacto, porque eu tenho alguns chapéus aí, eu tenho que cuidar para não me dispersar. Então, assim, a Coalizão pelo Impacto é um movimento nacional, tá? Que uma das cidades que ela está é Porto Alegre. São 6 cidades de todo o Brasil. E ela é liderada pelo Instituto Cidadania Empresarial, que é o ICE. Eles capacitaram aceleradoras, grupos de investidores, professores da academia a entender qual que é o conceito de negócios de impacto. Por que é importante entender isso, né, Eliane? Como eu falei, essa questão mão na massa, porque a gente sabe
que esses negócios que já nascem agora, como uma startup ou simplesmente um negócio que não tem base tecnológica, ele tem um papel muito importante para suprir aquilo que o governo, né, que as empresas não conseguem fazer, seja por falta de recursos, seja por falta de tempo. Então, esses negócios, eles vêm preencher uma lacuna muito importante, né, nos negócios. Eles fazem o que a gente chama de setor 2,5, né, que eles solucionam problemas sociais ou ambientais através dos negócios, né? Então, Perfeito. faltam políticas públicas. Então, assim, vamos dizer que é um ecossistema gigantesco, que a gente sabe que ele existe, mas não enxerga, ele não é tão materializado, né? Então, a gente precisa organizar esse ecossistema, inclusive com muito importante também o papel do governo e das políticas públicas para isso. Então, assim, para ser considerado um negócio de impacto, né? O que ele precisa atender? Ele precisa solucionar problemas sociais e ambientais através da forma que ele monetiza, através do core business dele. Então, assim, não é algo secundário. Então, sim, sim. E tem uma coisa, é isso que tu está falando, é muito importante aqui. Eu tinha até separado para te perguntar, porque as pessoas confundem o que é uma empresa de impacto e o que não é uma empresa de impacto. Ah, eu faço uma ação social, isso é uma empresa de impacto? Não, e tá tudo bem, eu sempre tenho problema não ser uma empresa de impacto. Ela está fazendo ações de impacto, ela é uma empresa com impacto, mas ela não nasceu para resolver um problema, né? Então, assim, ela nasceu para ser uma empresa com fins lucrativos. E não tem problema ela não ser de impacto, mas se ela for uma empresa de fins lucrativos, ela não precisa também ter um lucro a qualquer custo, ela pode ter um lucro voltado, né, para essa consciência, né, de que ela precisa também ter ações e ter toda a relevância em relação ao meio ambiente, à sociedade que ela está inserida. Então, a gente diz que um negócio com impacto são os negócios tradicionais, né? E, claro, todo mundo acaba impactando de uma forma ou outra, mas o motivo é o quê? Que a gente acabe impactando mais, né? Que aí são as estratégias corporativas ou a responsabilidade social corporativa que essas empresas têm. Aí é um outro capítulo que a gente diz, né? Mas voltando para os negócios de impacto, eles nascem com essa intencionalidade, tá? Então, assim, se eu sou um negócio que eu trabalho com logística reversa ou gestão de resíduos sólidos, eu sobreviso disso, eu pago meus boletos através desse core business, né? Então, eu sou um negócio de impacto, porque eu estou resolvendo problemas, que são problemas bem sérios. A gente sabe que hoje o maior poluente do mundo é o plástico, né? O segundo maior é a indústria da moda. Então, se eu trabalho com isso, eu estou resolvendo vários problemas na área ambiental. Geralmente, esses problemas acabam também resolvendo problemas na área social, porque acaba se relacionando na cadeia deles com os catadores, né, com outras pessoas também que acabam tendo a questão social, educadores. Então, assim, é muito interessante, porque são os negócios que a gente diz, são os negócios que é bom para todo mundo, é win-win, né? É bom para o mundo, bom para pessoas, bom para os negócios, para o planeta, e eles precisam existir. Esses negócios são tão importantes, Eliane, assim, que eu digo que esses negócios, sempre que acaba vindo uma mentoria, alguém querendo orientação, eu digo, gente, tem que dar certo, tu precisa dar certo, eu quero que cresça, que tu realmente tenha muito, muito sucesso, porque todo mundo precisa do teu negócio. Com certeza. Então, são negócios que deveriam, por exemplo, ter algum tipo de incentivo, né? Até a questão fiscal. Então, a gente sabe que a gente não tem políticas públicas para isso. É um negócio que ele resolve problemas, do que seriam problemas até talvez do governo, das empresas, e ele não ganha nada para resolver isso. Coitado. Então, ele além de ter que já pensar nos problemas da empresa dele, para o umbigo dele, digamos, ele tem que pensar ainda no mundo inteiro que ele, né? Para toda a comunidade que ele precisa. Verdade. Ser coerente com o negócio dele. Eles geralmente são empresas muito coerentes, né? São muito empreendedores sociais com propósito, então. Poxa vida. Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, tu que tá assim nesse meio, tá? Como é que tá em nível Brasil esse contexto, tá? De negócio de impacto. Se tu pudesse assim fazer um breve comparativo, Rio Grande do Sul, Brasil, o que a gente está vendo de movimentação aqui no nosso país? Então,
o ESG, né, e está puxando muito essa pauta, né, eu acho muito bom, apesar do ESG estar sendo usado muito em vão, meio que dentro do rewashing, o ESG está puxando essa pauta para a questão dos fundos de investimento, que eu acho isso muito importante. Então, querendo ou não, as empresas entram pelo amor ou pela dor, né, dentro da questão da responsabilidade que elas têm, né, dentro dos negócios. E eu digo assim, esse mercado, como ele também tem muito a ver com a cultura, aqui no Sul, a gente ainda não conseguiu implementar ele de uma forma mais ágil, mais rápida, tá? Ele praticamente, os negócios de impacto que têm mais sucesso, têm mais visibilidade, geralmente estão no eixo Rio-São Paulo ou também na Amazônia, né? Que graças a Deus a Amazônia está tendo muitos negócios de impacto interessantíssimos, às vezes até com investimento internacional para poder acelerar essa agenda. Aqui no Sul está nascendo, né? Ainda está um pouco granular, mas tem movimentos belíssimos, fortíssimos, né? Um deles é a Coalizão pelo Impacto, né? Então nós temos ali um núcleo gestor na nossa cidade e a gente conecta, né? E essa rede é aberta, tá, pessoal? Todo mundo pode fazer parte, todo mundo pode procurar algum embaixador, algum conselheiro, tá? Quem quiser pode procurar, que é uma iniciativa justamente para poder organizar esse ecossistema e também conectar essas pessoas para poder acelerar um pouquinho. A gente tem, são 5 anos de coalizão aqui na nossa cidade, a gente já passou um ano, a gente tem 4 anos pela frente, a gente espera que depois desse tempo a gente possa deixar a cidade de uma forma diferente, bem diferente do que a gente encontrou, né? E depois, claro, existe o movimento do capitalismo consciente também, que é um movimento sensacional, né? Que é o ODS Zero, né, Eliane? Isso aí, elevação de consciência, né, para todos nós, né? Despertar da consciência, super importante, porque tudo começa na cultura, né? Então, e claro, depois a gente tem vários outros movimentos, tem o movimento ODS, que é do Pacto Global da ONU, a gente sabe que a Agenda 2030 está movimentando muito essa estratégia das empresas, também essa agenda. Depois tem o próprio Sistema B, né, que também nós temos aí várias empresas gaúchas. São vários movimentos que estão totalmente conectados, tá, pessoal? Até para vocês entenderem. Alguns deles trabalham com indicadores, ferramentas diferentes do outro, mas acabam se conectando, porque a jornada de impacto, eu digo assim, ela é muito longa, né? Para a vida toda, né, Dani? A vida toda, ela pode vir top-down das empresas, né, até chegar lá num negócio de impacto periférico, né, ou começar, né, de um negócio de impacto e chegar lá nas empresas através da cadeia de fornecedores. É muito bonito. Dani, deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma curiosidade aqui, que eu acho que talvez o público tenha também. Como é que eu faço as medições de uma empresa de impacto, assim? O que é usado? Quais são as métricas? Fala um pouquinho, assim, sobre o operacional desse modelo de negócio que existe. Perfeito. Eu vou falar, e é bem bacana essa pergunta, porque é aquilo que a gente diz, como que a gente materializa isso, né? Porque, somos um negócio de impacto, estamos super alinhados, mas agora como é que eu provo isso, né? Quando vier me perguntar, um investidor, ou vier algum, enfim, eu tenho que fazer um relatório de sustentabilidade, como é que eu mensuro isso? Primeiro, tem que ter indicadores claros. A gente não consegue mensurar nada ou medir nada se não tiver bem claro o que tu vais medir. E a gente não pode medir tudo, né? Ninguém vai ter braço, isso custa caro, isso custa tempo, isso custa, né, estratégia também. Então, a gente sempre diz, o importante, depois que tu tiver todo o teu propósito, toda a tua estratégia clara, né? Seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, a gente precisa fazer algo que se chama matriz de materialidade, tá? Que é uma ferramenta, é algo muito importante, que é criar indicadores próprios, né? Que são indicadores que têm a ver com a tua empresa, né? Nós estamos falando aqui de negócios, tá? Então, assim, não tem problema nenhum tu criar indicadores que têm a ver estrategicamente com a tua empresa. Então, se eu estou só uma empresa vamos supor, de TI, para mim é muito interessante eu trabalhar com a diversidade, né? Se eu sou uma empresa, daqui a pouco, que trabalho com moda, é importante investir em ações concretas, indicadores da questão da logística reversa, da economia circular, da crise climática. Então, assim, esses indicadores prioritários, que a gente diz que tem a ver
com a nossa empresa, né, seja pequena ou grande, elas precisam ser bem pensados. Porque depois que tu indicar e criar essa matriz de materialidade, tu vai começar a priorizar eles dentro de uma agenda curto, médio e longo prazo. Porque precisa se criar uma estratégia. E ESG é muito demorado, né? Não é algo que nasce. Agora eu virei ESG, não existe isso e não tem nem por que fazer isso, não vai dar errado. Tá? A gente tem que criar esses indicadores, uma agenda. Eu gosto muito de começar, tá, Eliane, pela agenda, pelo Pacto Global da ONU. Eu acho, assim, aqueles indicadores que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, eles são muito bons para começar a atingir um certo grau de maturidade, né? Sem dúvida, né? E depois, como tu falaste, né, Dani, assim, às vezes a gente olha lá os 17, meu Deus, é muita coisa. Não, observa, né, escolhe cada um que seja mais conectado para ser aqueles prioritários mesmo, porque os outros tu vai acabar impactando, né, Dani, de forma indireta, mas aqueles que você selecionou é que vão te nortear por essa jornada, né? Exatamente. Então, trabalhar muito antes de se preocupar em provar, em medir, ou comunicar, que é algo errado, porque o pessoal comunica antes de fazer, né? Eu digo, não, comunicar depois, pessoal. Depois. Primeiro, cria essa matriz, traz para a materialidade aquilo que tu acha que é importante ter de indicadores, né? E aí, depois que tu escolheu, não importa a quantidade. Pode ser 2 ODS, pode ser uma ODS, não tem problema. Acho difícil. Geralmente as pessoas até têm mais ODS do que elas imaginam, né? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de mulheres, fundada por mulheres, vocês já são ODS 5, já tem ODS 5, que é igualdade de gênero, né? Então, assim, tá ótimo. Pode pegar, gente. Pega, embalha, beija, trata com carinho e começa a trabalhar isso de forma genuína, de forma concreta dentro da tua empresa. Se eu trabalho com a crise climática, pega o ODS 13, começa a trabalhar com ela todas aquelas metas, porque não é só figurinha, tá, pessoal? Por trás das 17 ODS, tem 169 metas. E aí vocês vão criando as metas. Se não tiver lá essas metas também, pensem em metas de vocês mesmos voltadas para isso, porque no fim não é para ser algo escrito na pedra, é para ser algo que realmente traga e mude a empresa de vocês, que direcione a empresa de vocês para algo que tenha um futuro mais sustentável, né? Tanto no lado social e ambiental. E aí, depois que esses indicadores estão claros, Eliane, é aquilo que eu disse, aí sim a gente pode pensar em medir e comunicar, né? Porque aí a medição acaba sendo o quê? O resultado daquilo que tu criou como estratégia, como materialidade. E aí, claro, existem vários outros processos, mas eu não vou me alongar aqui, porque senão é muito fechado. Sim. Não, mas isso que tu está falando é muito importante, Dani, porque assim, ó, eu sinto também, quando a gente fala em ESG, essas coisas, né, o pessoal também extrapola, vai lá para frente, volta, já quer anunciar que é ESG, mas assim, cara, tu não fez nada ainda aqui dentro. Não, mas eu quero anunciar já, tem que dizer. Maravilhoso, mas tem um tempo para tudo isso, né, Dani? E uma coisa que eu queria te perguntar é assim, ó, também a questão do quão importante é essas parcerias nesse tipo de ecossistema que a gente está pensando aqui, negócios de impacto. O que tu tem visto, assim, de mais positivo, depende se tu quiser dar algum exemplo, alguma coisa, que, assim, a colaboração, essa integração entre os diversos atores promoveu aí uma transformação, enfim, no espaço onde você estava ou viu, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito do ISG, e seja negócio de impacto, é que é impossível, ninguém sabe tudo. É muito amplo e sistêmico. Então, assim, se nós vamos falar do ISG, por exemplo, vou dar um exemplo agora, né? Que ele acaba sendo, para mim, o guarda-chuva maior. Dentro dele, né, nós temos já governança, né? Que já só por si mesmo já é um mundo, né? Um mundo complexo, um mundo de cultura, né? Realmente de CEOs, imagina, é todo um organograma da empresa, empresas grandes, empresas pequenas, só ali, né? Ética, compliance, então assim é um mundo surreal. Se for pegar ainda a questão, vamos lá, ambiental, né? Ambiental, a gente está cheio de pessoas que são técnicas, né? Nós não podemos achar que nós fazemos tudo. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa técnica
não sou engenheira, né, agrônoma, não sou engenheira química, então, assim, vamos respeitar quem faz, né, pessoal? Vamos chamar eles para fazer parte do nosso time. Então, assim, é importante tu ter um time diverso também, né, na questão de conhecimentos e montar essa estrutura para poder ter uma entrega eficiente, porque isso nós não estamos brincando, né? Nós temos que mudar realmente a forma que a gente faz negócios, né? A gente precisa ter índices claros, gráficos, né? Precisamos fazer análises, né? E baseadas em ciência, não em achismos também, né? Então, e aí depois, claro, só dentro da sustentabilidade nós temos milhões de coisas para ser analisadas. E depois o social, né? Que todo mundo acha que sabe e vai deixando o social para trás. O social é extremamente complexo, né? Nós estamos falando de um mundo à parte, inclusive um mundo, às vezes, que a gente não tem nem acesso, né? A gente não pode falar pela dor do outro, né? Nós vamos falar o quê? Nós duas aqui vamos falar da dor racial? Não vamos, nós temos difícil, que chamar, sim, tem que chamar alguém, né? Pessoas para serem representadas dentro de uma estratégia, né? Nós vamos falar de diversidade, né? Então, assim, isso que eu digo, vamos unir nessa todo mundo, né? Quem tem as soluções, quem tem a dor, quem tem a técnica, quem tem o conhecimento e fazer um time para fazer essa transformação. E não tem problema não saber, né? Não tem problema ser vulnerável, que eu digo, né? A gente pode se sentir vulnerável, a gente não sabe, a gente está aprendendo, a gente está construindo. E aí, então, essa jornada vai ser muito mais bem feita. Com certeza. O Dani, uma outra coisa que eu também fico me perguntando, assim, tu que está no dia a dia ali com as empresas, né, qual é o maior desafio, ou um dos principais desafios dessa área hoje? Implementação, plano de ação. Isso eu já vou te dizer bem claro. Porque eu digo assim, eu tenho que sair do discurso, tá, Eliane? Tem que sair. E eu não estou conseguindo ver muitas empresas saírem, tá? Tem muitas que estão, tá? E quem tá, já começou há muitos anos atrás. E antes do ESG ser ESG, né? Porque já fazia parte do core ou da cultura. Agora, as empresas estão entrando um pouco porque não tem também como ficar muito à margem desses movimentos que estão acontecendo. Então, elas estão entrando, mas ainda estão patinando um pouco na questão de tentar colocar isso ou no core, ou tentar fazer que se relacione com a estratégia empresarial. E, geralmente, elas não se colocam numa situação de vulnerabilidade, né? Que é o que eu digo, né? Eu gosto muito quando eu converso com empresas que têm a humildade, não é nem humildade a palavra certa, é reconhecer que elas precisam mudar a forma delas se relacionarem com o mercado, até porque o consumidor mudou, né? Então, elas vão ter que se encaixar, né, nesse novo mercado, nessa nova economia, né? Então, isso é que eu vejo um pouquinho apanhando, até talvez por não reconhecer que ESG não é uma modinha, né? Então, assim, vai precisar, não vai ter como. Então, assim, ou tem gente que nega a crise climática até hoje, né? Meu Deus do céu, então, é assim, complicado. Isso vai sempre existir, eu acho que isso que eu vejo um pouco, assim, a falta de coerência também, por exemplo. Então, uma empresa que se apresenta ESG, está com processos, vamos dizer assim, com indicadores de sustentabilidade sensacionais, sou uma empresa ESG, né? E aí, quando tu vê, não tem coerência. Todo o conselho, toda a diretoria são homens brancos. E aí tu diz assim, por que eu fui ver isso? Não devia ter. Porque a gente começa a ficar crítica também, né? Sem dúvida, então, assim, sem dúvida. Falta aquela coerência do ESG andar junto. Então, assim, como é que tu coloca isso, né, na estratégia e comece realmente a ir da porta para fora, né? Como é que eu coloco isso além, né, do discurso? Muito bem. Dani, uma outra, já indo para as finaleiras aqui, né? Porque a gente não tem muito tempo, né? E passa muito rápido. Eu falei para ti no início que não ia dar tempo de falar tudo. Me diz aí uma empresa que tipo assim, que para ti foi uma inspiração, uma empresa de impacto que tu viu esse florescer que a gente falou aqui, de tudo que é preciso. Tem alguma empresa que tu possa citar, ou um ramo, alguma coisa que tu possa nos contar aqui? Eu vou imagino, né? Eu tenho tantas, assim, eu vou te dizer que eu até já chorei vendo pitch de empresa, sabe? Tem de vários tamanhos, vários níveis de maturidade. Uma empresa que eu gosto muito, que é um case muito conhecido em negócio de impacto, não é um negócio de impacto, mas tem práticas sustentáveis incríveis, é a Mercur, né? Tem várias empresas assim que realmente são exemplos, né, de diversidade, de sustentabilidade. Entre os negócios de impacto aqui do Sul,
Eu gosto muito da Carol, tá? Da Carol da Copa Coletiva, que é Habitação Popular. É um negócio de impacto periférico, nasceu na periferia e ela é sensacional, uma empreendedora social sensacional. Sigam aí a Copa Coletiva, é maravilhosa. Então, assim, a gente tem de tudo, né? A Balô, que as meninas de diversidade também é um marketplace. Então, tem vários negócios. Eu gosto da Persepolis também, que é um NIS periférico ali da Bom Jesus. Então, assim, a gente está falando de negócios de tudo que é tipo, né? Então, e um que eu adoro mesmo é trechinho, viu? Porque eu não consigo falar só de um, vou ficar falando vários. É trechinho, eu adoro, porque eles são muito conhecidos, muito coerentes. O Serginho é um baita cara, sabe? Coerente desde o início, desde o primeiro pitch que eu vi deles até hoje, faz anos que eu vi o primeiro pitch dele, que é a questão de logística reversa. Então, assim, é um trabalho mão na massa, sabe? Lá direto com as pessoas que coletam o resíduo, educativo, então, assim, e que está realmente até bastante na mira dos investidores, por ser um negócio com alto potencial de crescimento, escalável, replicável, enfim, né? Então, que legal. Muito bom, Dani, muito bom. E, Dani, assim, vou ter que te pedir para te deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que está nos ouvindo, para quem quer se aventurar nesse mundo dos negócios de impacto. Ai, olha, eu vou dizer para vocês assim, não tem mais como fugir, tá? Isso é gratificante para a gente como CPF também, e é importante como CNPJ. A gente sabe que a gente só vai amadurecer, e outra coisa é legado para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Se não for pela gente, faça pelo próximo que virá, né? Então, eu digo, a gente tem que sempre devolver o mundo melhor do que aquele mundo que a gente encontrou, né? A gente deve isso, né? E quando a gente descobre, né, esse poder que a gente tem nas mãos, às vezes de fazer isso aqui e que muda muita coisa, a gente não consegue mais parar. Tudo bem. Dani, tu quer deixar tuas redes sociais para as pessoas que quiserem saber mais, está com alguma dúvida, alguma coisa? Como é que faz para achar a Dani? Então, pode ir pelo Instagram, é Daniela, _Gifone, né? E tem também meu LinkedIn, que é Daniela Gifone. Estou por aí, né? E vocês vão me achar. Obrigada, Com pessoal. certeza, com certeza. Muito obrigada mais uma vez aqui, Dani, por essa aula, enfim, sobre negócios de impacto, né? Tu és uma referência aqui no Rio Grande do Sul, então é o maior prazer tê-la aqui com a gente, né? Conversando e trazendo com uma comunicação super simples, né? O que é esses negócios de impacto que tanto fazem diferença, são tão necessários hoje no nosso mundo corporativo, né? Para realmente transformar aí as nossas realidades. Então, agradeço as pessoas que estão aqui me ouvindo e até o próximo programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.